Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. É o seguinte, pessoal, a gente teve grandes jogos, né? Um jogaço aí entre Cruzeiro versus Vasco da Gama e resultados aí que surpreenderam, né? Essa é a verdade. Então, antes da gente começar aqui a comentar, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui. Que é o seguinte, vamos começar aqui com esse jogaço que foi Cruzeiro versus Vasco da Gama. É o seguinte, ontem na transmissão, né? A gente teve a transmissão aqui no canal sem imagens, tá bom? Assim, cara, depois do jogo eu percebi que o Cauã Barros foi o herói e ao mesmo tempo o vilão aí dessa partida. Por quê? Então vamos lá falar sobre a partida em si. A primeira etapa realmente foi um amasso da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou muito bem, abriu pra cá, né? Ali no gol, quase que no começo do jogo. E parecia que o Cruzeiro iria golear, né? Porque estava pressionando, estava criando. E o Vasco estava muito recuado. Tava com o time muito atrás, né? Eu achei meio esquisito isso com a formação que o Vasco colocou em campo, né? Com 3 jogadores à frente, né? Mas assim, o Vasco não conseguia criar, né? Errava muitos passes, sabe? Dava muito espaço para a equipe do Cruzeiro. E parecia que o time da Raposa iria vencer até de forma fácil. Beleza, teve o gol ali, inclusive um gol bem interessante, né? Um lançamento lá do meio de campo do Matheus Pereira. Teve o toque de cabeça lá para a pequena área, né? De cabeça lá para a pequena área. E o Christian, né? Fez o gol, né? De cabeça. Também numa falha de marcação da equipe do Vasco. E assim a equipe do Cruzeiro abria o placar. Beleza. Depois disso, né? O Vasco começou a acordar para a partida. Tanto é que no final, né? Da primeira etapa, o Vasco pressionou. Teve uma chance inacreditável, né? Em que eu pensei que o Matheus Cunha, né? O goleiro da equipe do Cruzeiro, tinha defendido, mas quem salvou foi o Williams, ali em cima da linha, né? Acabou tirando aí o gol da equipe do Vasco da Gama de empate aí no final do primeiro tempo. Beleza. Aí veio o segundo tempo. Cara, o segundo tempo da equipe do Vasco, cara, foi muito bom, cara. O time pressionando ali, desde o começo aí da segunda etapa, o time do Cruzeiro tava perdidaço, né? No começo da partida, no segundo tempo, né? Obviamente. E aí, né? O Vasco, em menos de 10 minutos, pegou e conseguiu a virada, né? Justamente com 2 gols aí do Cauã Barros. E realmente foi sabe, um ímpeto aí demonstrado pelo Vasco que, olha, surpreendeu até muita gente, né? Realmente o Vasco entrou ali no segundo tempo realmente a 1000 por hora e conseguiu a virada. Beleza. E aí teve o lance aí que muita gente pode ter comentado que definiu aí a partida. Por quê? O Cauã Barros foi lá, até de forma imprudente, né? Irresponsável, pisou ali na altura ali, um pouco mais acima, né? Do calcanhar ali do Matheus Pereira. E, cara, é um lance muito bobo, porque, cara, a bola tava ali praticamente ali no meio de campo, sabe? O Matheus Pereira tinha passado pelo Barros, então só ia deixar o jogador seguir, porque já tinha ali alguém do Vasco já para poder tentar roubar a bola, né? Mas não, ele foi lá e na maldade mesmo pegou e pisou aí no jogador da equipe do Cruzeiro. E foi corretamente aí marcado a falta e amostrado o cartão vermelho depois da revisão do VAR. Muita gente achou injusto, achou que não era lance para cartão vermelho. Eu quando também vi ali o lance em tempo real ali, eu também não achei que foi um lance para cartão vermelho. Mas depois que eu revi o lance ali no replay, aí eu vi realmente a maldade que teve o Barros para poder cometer a falta, né? Porque pisou. E pisou na maldade, né? Porque o jogador da equipe do Cruzeiro já estava bem à frente dele, né? Ele foi lá para poder realmente parar, né? O jogador da equipe da Raposa. Depois disso, o Cruzeiro foi lá, começou a pressionar demais a equipe do Vasco, conseguiu o gol de empate. E, incrivelmente, o time do Vasco conseguiu voltar à frente do placar. Sabe? Mesmo com a pressão do Cruzeiro, que estava muito melhor naquela ocasião, né? Da partida.
o time do Vasco conseguiu, né, fazer o terceiro gol com o Brenner, que teve sorte, né, que teve o desvio ali no chute dele e acabou enganando ali o Matheus Cunha. Matheus Cunha. E assim, o Vasco virou, na verdade o Vasco voltou à frente no Paracá, e aí foi o momento de desespero do Cruzeiro, né, porque o Cruzeiro pegou, né, tentou de todas as formas chegar ao gol de empate, o Léo Jardim fez grandes defesas, mas aí o Vasco não conseguiu sustentar, né, o placar. Teve o gol de empate aí da equipe do Cruzeiro. Inclusive o Léo Jardim ficou reclamando ali de toque de mão, mas não teve, né. Teve um desvio, mas se não me engano foi nas costas, né, aí do jogador da equipe do Cruzeiro, que acabou realmente também matando ali o Léo Jardim. E assim a equipe do Cruzeiro conseguiu o gol de empate. Então assim, eu acho que o empate foi, assim, de um certo modo, realmente um empate merecido, né? Realmente foi justo o empate por tudo que as duas equipes fizeram, né? Acho que nenhum, assim, conseguiu se sobressair de forma muito, né, dominante um ao outro, né? Porque, assim, mesmo com isso, né, eu acho que se o Vasco tivesse com os 11 jogadores em campo, eu acho que o Vasco conseguiria, né, vencer a partida, porque o Vasco estava muito bem. Só que aí que tem a grande questão, né, que eu comentei no início aqui, do início que eu estava falando sobre essa partida, que o Cauã Barros, ele não é um mau jogador, não é um bagre. Inclusive ele fez 2 gols. Mas, cara, ele tem algumas atitudes que acaba prejudicando a equipe do Vasco. Não é o primeiro jogo que o Cauã Barros é expulso, sabe? Já tem outros jogos aí também que ele esteve em campo, que ele acabou sendo expulso e prejudicou a equipe do Vasco. Então, assim, o que tá faltando assim para ele é alguém chegar com ele e conversar com ele, sabe? Poder tentar tirar isso dele. Porque ele é um jogador que é meio maluco. Do nada ele faz uma falta violenta, ele entra com uma força excessiva e acaba sendo expulso. Então tem que chegar alguém ali e cobrar dele. Porque não pode um jogador profissional fazer o que ele fez ali, sabe? A falta que ele fez realmente foi bizonha, foi infantil. Então, alguém tem que chegar com ele e conversar. Diz, poxa, você não pode fazer esse tipo de coisa. Tem que ter consciência que a equipe estava jogando bem, a equipe estava ganhando e você acabou prejudicando a equipe do Vasco por conta de uma atitude realmente irresponsável. Então, assim, tem que chegar alguém com ele e conversar com ele, né? Dar uma bronca, chegar de forma firme para poder o jogador entender realmente que ele não pode prejudicar a equipe em momentos decisivos, como foi agora, né? Porque se o Vasco tivesse vencido, o Vasco subiria, né, na tabela de classificação e ficaria numa boa posição para poder brigar, né, ali na parte de cima. Mas com esse empate, a equipe não saiu ali do lugar, né? Ficou ali fora da zona do rebaixamento, mas também ficou ali perto, né? Ao mesmo tempo que saiu, ao mesmo tempo que continua ali perto. Então é complicado, né? Sobre o Cruzeiro, o Tite foi demitido. Pegou o beco, eu já sabia disso, né? Porque eu falei até na transmissão que se o time do Cruzeiro tivesse empatado ou tivesse perdido a partida, no caso empatou, né? O Tite seria demitido. Não só pelo jogo em si, mas também por todo o contexto de todo o trabalho dele. Porque por mais que a equipe do Cruzeiro tenha aí vencido o campeonato estadual, mas é muito pouco, né? E é muito, assim, irrelevante de modo geral ali, pelo contexto em que o Cruzeiro está inserido nessa temporada. Porque o Cruzeiro tá brigando por algo grande. E, cara, o trabalho do Tite em si realmente não foi bom. A equipe começou muito mal o campeonato brasileiro. Inclusive está na zona do rebaixamento por conta disso, né? Uma sequência de derrotas. E, assim, o título do Mineiro realmente não ameniza aí o trabalho do Tite, que é um treinador que já teve aí seu auge, inclusive ficou aí 8 anos, né, à frente da seleção, coisa que eu sinceramente não tinha visto ainda, tá bom? Um técnico ficar em 2 Copas. Ele não teve êxito, mas assim, foi um técnico que já teve aí o seu bom momento. Mas só que hoje, né, os trabalhos aí do Tite realmente não dá, né? Realmente é bizarro. É um técnico que já está ultrapassado, né? Tanto é que ele pegou o Flamengo aí com um timaço, né, que tem o Flamengo, e não conseguiu fazer a equipe do Flamengo jogar, né? Foi realmente muito ruim o trabalho dele na frente do Flamengo. Depois disso ele teve aquele momento de reflexão, né? Aquele longo período aí de sapatina, né? Que ele ficou ali fora de trabalhar, né, como técnico.
depois disso retornou, e aí, né, com o Cruzeiro, ele não conseguiu aí trazer, né, bons resultados assim para Raposa, e acabou sendo demitido. E assim, era uma demissão já certa, né? Todo mundo sabia que o Tite iria ser demitido em algum momento. E assim, eu acho assim que só trocar treinador não resolve, mas em alguns casos realmente é compreensível a demissão. Porque com o time que o Cruzeiro tem, realmente era para a equipe ter um melhor desempenho, sabe? Mas não teve. Então, quem é culpado nesses casos é o treinador. Então, o treinador tem que pegar o beco, né? Para poder realmente trazer alguém que possa fazer essa equipe com um elenco que tem jogar bola. Essa é a verdade. Muito bem, então vamos rapidamente aqui falar sobre o clássico aqui carioca. O Flamengo venceu a equipe do Botafogo por 3-0 num grande jogo da equipe do Flamengo, hein? Gostei demais, o Flamengo jogou de forma ofensiva, foi uma equipe mais assim, objetiva na partida. O time do Botafogo muito mal, cara, Botafogo muito mal mesmo, até que criou, né, teve alguns lances perigosos, mas o Botafogo tá muito mal, né, muito mal mesmo. Inclusive, já estão até pedindo, né, a cabeça aí do técnico. Mas assim, eu gostei de ver realmente a equipe do Flamengo. O Flamengo está começando a evoluir, está começando a demonstrar aí um futebol um pouco melhor do que foi o início da temporada. E assim, teve o golaço também do do Léo Pereira, que, cara, muita gente fala que foi falha, né, ali do goleiro da equipe do Botafogo, que, cara, o Botafogo tá sofrendo aí com um goleiro, né? Entrou o Raul, né, aí nesse jogo, e o Raul, assim, eu não vou dizer que foi uma falha, mas só que o chute do Léo Pereira não foi um chute muito rápido, né? Que o goleiro fosse surpreendido. Foi uma batida bem cobrada, né? Foi uma cobrança de falta bem cobrada. Mas eu acho que dava para ter chegado, hein? Acho que dava para ter chegado em si. Mas enfim, eu acho que o time do Flamengo está começando realmente a evoluir. E se essa equipe realmente evoluir e começar realmente a voltar a ter uma condição física boa, essa equipe, olha, vai longe, hein? Porque o Flamengo tem um bom elenco, mas a equipe, além de jogar de forma muito ruim no início da temporada, também tinha a questão do condicionamento físico que estava muito, mas muito ruim também, né? Então, se o Flamengo entrar aí com uma boa condição física, né, nos jogos, voltar a ter aquele condicionamento físico aí da temporada passada, o Flamengo consegue sim aí brigar por mais títulos esse ano, né? Então o Flamengo tá, por enquanto, bem, né? Vamos ver aí como vai ser a sequência aí do trabalho do Leonardo Jardim, né? Por enquanto, né, é um começo bem promissor, né? Inclusive na questão defensiva, porque o Flamengo, nesses jogos aí que o Léo Jardim esteve à frente, o Flamengo não sofreu gols. Coisa que com o Felipe Luiz no começo do ano, né? Dentro do começo do ano, no caso, né? Toda a partida o Flamengo pegava algum gol, né? A zaga realmente era muito falha, né? Muito fraca, né? No início aí do ano. Mas assim, vamos ver, né? Como vai ser a sequência. O Flamengo tá indo bem. Subiu aí na tabela de classificação com a vitória. E já começa aí a brigar, né? Aí no topo aí para a liderança do campeonato, né? Outro clássico que a gente teve, né? Foi Santos versus Corinthians, que empataram em 1-1. E assim, pelo que eu vi, né, do Santos, realmente o Santos deu uma certa evoluída nessa partida aí contra a equipe do Corinthians, mas mesmo assim, cara, o Santos ainda é uma equipe muito frágil, né? Por mais que tenha ali o Neymar em campo, que também é um jogador que, cara, eu tô cansado de ver todo mundo ficar, Neymar tem que ir pra Copa, Neymar tem que ser convocado. Cara, o Neymar não tá demonstrando nada que possa, assim, garantir ele que ele vá ser convocado pelo Ancelotti. O Neymar, ele já foi um excelente jogador. Já foi um jogador que a gente confiava que pudesse trazer o Hexa para a seleção. Mas hoje não é aquele Neymar do Barcelona, não é aquele Neymar lá do Santos, lá no começo da carreira dele. Não é muito longe disso. Hoje, até fisicamente falando, o Neymar tá muito abaixo, né? E, cara, não dá pra ficar o tempo todo ali só pedindo Neymar, só pelo nome Neymar, né? Não, o cara tem que fazer a parte dele, tem que jogar bola, tem que demonstrar aí vontade, dedicação, principalmente, né? Porque o Neymar é um jogador que não se dedica, né? Não só na questão
dentro de campo, mas também extra-campo, né? Ele não se cuida de forma realmente que um atleta deve aí se cuidar, né? É complicado. Mas assim, foi até que um bom clássico, né? O Corinthians abriu pra cá, e depois o Santos foi lá e buscou o empate. Resultado assim, ruim na questão realmente da tabela de classificação, né? Os dois ali ficaram estacionados, né? O Santos ainda tem a questão realmente de estar ali perto ali da zona do rebaixamento, né? E o Corinthians ali perdeu uma ótima oportunidade de subir, né? E brigar na parte de cima, né? Então em si o resultado ali não foi tão interessante assim, mas assim, foi um clássico realmente bem interessante, né? Assim, na questão realmente de jogo. Pude notar realmente uma evolução aí por parte da equipe do Santos. E o Corinthians também teve até a cobrança, né? Aí por parte da torcida aí que queria ver a equipe com mais resultados, né, positivos. Eu acho assim que até que o início aí do campeonato, até que é um início assim decente por parte da equipe do Corinthians, né? Poderia ser melhor, mas assim, dentro aí do esperado aí, eu acho que tá ok, né? Essa campanha inicial da equipe do Corinthians. Como falei, poderia ser bem melhor, mas acho que tá bom, né? Acho que dá pra equipe aí, sabe, conseguir mais pontos e assim brigar por algo grande essa temporada, né? Porque realmente ano passado foi bom por conta do título, mas título eu falo da Copa do Brasil, tá bom? Mas mesmo assim, cara, ficou devendo em outras competições. E vamos ver como vai ser o Corinthians esse ano, né? Parece que é uma equipe um pouco mais encorpada por conta dos reforços. Tem o Lindegaard que tá vindo aí. E vamos ver, né, se o cara vai jogar, né? É um jogador assim. Assim, sinceramente falando, eu achava ele um jogador bem mediano quando ele jogava lá pelo Manchester. Sabe, eu não via nada demais nele, né? Mas tem gente que acha ele um craque. Mas enfim, vamos esperar para ver como que ele vai ser aqui no Brasil, né? Até porque o DP, né? Quando joga mesmo, quando ele quer jogar, realmente ele realmente faz a diferença, né? Então, vamos esperar aí para ver como que o Lindegaard vai aí se comportar aqui em solo Tupiniquim. Outro destaque aqui que eu posso fazer é a vitória do São Paulo. O líder do campeonato venceu a equipe do Bragantino por 2-1 e assumiu a ponta. E eu vejo muita gente falar, porque o São Paulo aí não vai conseguir brigar pelo título. Sabe, São Paulo é só tipo de golfinho, né? Sobe, faz uma graça e depois desce, né? Mas assim, cara, eu acho que o São Paulo, que é uma equipe que vem sofrendo, né, demais aí nas últimas edições aí do Campeonato Brasileiro, eu acho que é um início aí bastante promissor, né? Obviamente que a equipe não tem um super elenco, ainda é um time aí muito assim, que, sabe, vem de ano após ano, né? Então, é quase o mesmo time do ano passado. Então, assim, apesar disso, eu acho que é um início bom, muito bom, né? Aí da equipe de São Paulo, que esse início pode fazer toda a diferença mais à frente, né? Até para lutar por algo grande ou até se livrar mesmo de um rebaixamento. Porque é importante realmente somar pontos no início do campeonato, sabe? Porque se deixar para depois, aí, filho, complica. Então, assim, por mais que o São Paulo aí não possa brigar por um título, mas, cara, esse início aí com essa pontuação, a equipe pode muito bem brigar por uma Libertadores, sabe? E aí, para Libertadores, até se livrar do rebaixamento, coisa que o time do São Paulo não quer, né? O torcedor do São Paulo não quer normalmente brigar aí contra um rebaixamento, mas mesmo assim, cara, somar a pontuação que o São Paulo está agora realmente é importante para poder a equipe brigar por algo grande. Se vai brigar pelo título, somente o tempo dirá, né? Porque pode, de repente, acontecer o São Paulo jogar muita bola, né? Como vem jogando, e ter uma boa sequência, né? Aí, quem sabe engrena, né? De fato aí, e consegue aí brigar por um título. Agora, o que me estranhou, eu não comentei isso aqui em vídeo, mas foi justamente a questão da demissão do Crespo. Porque, poxa, o Crespo estava fazendo um bom trabalho. Por mais que ele não tenha conseguido aí chegar na final aí do Paulistão, mas, cara, a grande questão é que a equipe tá bem no Campeonato Brasileiro, sabe? Tava indo bem. Sabe, a equipe estava entrosada. A sorte do São Paulo é que teve a troca pelo Roger Machado e a equipe continuou bem, né? Continuou ali com a mesma pegada. Mas assim, eu sei porque o São Paulo demitiu ali o Crespo. Porque na mesma ocasião ali, quase a mesma, né? O Felipe Luiz tinha sido demitido. E eu acho que a expectativa, eu tô achando de achismo, tá bom?
é que o São Paulo iria tentar a contratação do Felipe Luiz para poder ser técnico da equipe do São Paulo, sabe? Eu acho que essa era a expectativa ali da direção, né? Trazer o Felipe Luiz. Só que é o seguinte, o Felipe Luiz, ele não vai treinar nenhum time aqui do Brasil por enquanto, né? Ele quer tentar ir uma vaga aí num time europeu, entendeu? Então, é isso que tem como expectativa. Então, teve o São Paulo que tentou, tem o time do Cruzeiro que está tentando trazer o Felipe Luiz, mas eu acho que ele não vai querer, né? Ele vai primeiro tentar aí uma carreira na Europa, e se ele não conseguir, né? Aí ele vai pensar aí em treinar alguém aí no Brasil. Mas assim, realmente o São Paulo está indo bem, realmente mesmo com o Roger Machado, que é um técnico que começa muito bem aí os seus trabalhos. Foi assim com o Internacional, a equipe teve uma excelente arrancada, mas depois, né, no ano seguinte, realmente a equipe não desempenhou, né? Foi muito longe do que foi aquele Internacional que foi na temporada anterior com o Roger Machado. Então tem essa questão, né? Vamos ver aí se o São Paulo consegue manter a pegada aí com o Roger Machado. Mas, de fato, realmente é uma boa campanha da equipe do São Paulo. E por falar em Internacional, né? Outro destaque aqui que eu faço é justamente a derrota da equipe do Internacional para a equipe do Bahia jogando lá no Beira-Rio. Cara, o Internacional é engraçado, né? Tem um time aí até que, assim, mediano pra bom. Se você pegar nome por nome, você vê que não é um time ruim. Mas mesmo assim, cara, tá aí repetindo aí, não repetindo, né? Porque tá até uma campanha até pior do que o começo do ano passado. E, cara, é inacreditável isso, né? Realmente é uma equipe que tem bons jogadores, mas não consegue desempenhar, né? Entra treinador, sai treinador e a equipe tá fazendo campanhas muito ruins, né? Aí no Campeonato do Brasil. E ano passado, cara, quase que foi rebaixado. Foi somente na última rodada que a equipe conseguiu aí se livrar. Então, é um sinal de alerta, hein? Realmente esse começo muito ruim, a equipe tá na última posição, é isso? Deixa eu conferir aqui. Mas se eu não me engano, a equipe tá na última colocação aqui do campeonato. Então, cara, é complicado, é isso mesmo. Só tem 2 pontos e tá na última colocação. Ainda não venceu, né? Aí no Campeonato Brasil. Então, realmente é uma péssima campanha do Internacional. E a torcida já está começando a pensar aí em se livrar do rebaixamento, né? Conseguir os 45 pontos para poder assim se livrar do rebaixamento. Porque uma equipe como é o Internacional, que é uma equipe grande aí do futebol brasileiro, realmente está nessa situação, é muito vexatório, né? É humilhante para o torcedor do Inter. Eu não sei o que está acontecendo, né? Não sei se realmente é uma questão interna aí que está acontecendo, algum problema, algum problema de elenco, não sei. Mas, cara, é muito estranho, né? Uma equipe que tem o elenco que tem, brigar aí pelo segundo ano consecutivo aí, lá embaixo. Assim, o Santos a gente até entende por conta da bagunça que é a questão administrativa e a equipe não tem aí um super time, né? É uma equipe bem modesta. Esse ano aí que deu uma melhorada aí com umas contratações, mas mesmo assim, cara, realmente é complicado, hein? Muito complicado. O Inter que não se cuide, hein? Porque senão vai ser rebaixado esse ano, hein? Muito bem. Outro destaque que eu posso fazer aqui foi a vitória da equipe do Palmeiras por 1-0 para cima do Mirassol. Vitória essa que acabou fazendo com que o Palmeiras encostasse ali novamente ali no pessoal que está na parte de cima, né? Brigando ali pela liderança. O Palmeiras que rateou, né? Na última rodada, perdendo para a equipe do Vasco. E dessa vez se recuperou, né? Diante do Mirassol. Uma partida aí, assim, típico de Palmeiras, né? Essa é a verdade. Típico de Palmeiras, sem, assim, grandes inspirações, mas aquele futebol efetivo, né? E o pessoal até pede muito o Flaco Lopes, né? Aí na Copa. Assim, é um atacante até que pode ser interessante, né? A Argentina, um jogador que chuta muito bem aí, até de fora da área. Mas assim, pelos nomes aí, eu acho que ele corre por fora, hein? Mas assim, tem chance dele ser convocado, né? Para ir para uma Copa do Mundo. Até porque, pelo que ele tá jogando aí nessa temporada e na anterior, né? Anterior, acho que ele foi até assim, mediano, mas esse ano realmente ele tá indo
muito bem ali o Flaco Lopes. Então eu acho que ele tem aí chance para poder ser convocado aí para a seleção argentina. E para poder finalizar aqui, né, pessoal, aqui os jogos, vamos aqui comentar sobre o Fluminense, né? Outro destaque que eu posso fazer aqui é que o Fluminense aqui venceu a equipe do Atlético Paranaense por 3-2. Outro jogaço, hein? Em que o Fluminense conseguiu a vitória no último minuto. E assim, o Fluminense também está fazendo uma ótima campanha, hein? Uma equipe que é muito criticada aí pelo seu torcedor, né? Inclusive, o pessoal já estava pedindo aí a cabeça do Zubeldia, né? Mas a equipe está fazendo uma boa campanha, hein? Tem 13 pontos, está na terceira colocação. Mas esse jogo aí foi realmente maluco, hein? Realmente foi um jogo maluco. O que me chamou muita atenção nessa partida foi o Freitas. Porque, cara, a torcida começou a vaiar ele, xingar ele, e de repente a torcida começou a aplaudir, né? Ele exaltar o Freitas. Foi muito bizarro isso, né? Mas é de torcedor, né? Eu confesso, torcedor é assim. Se o cara tá jogando bem, aplaude. Se o cara erra um passe, aí, filho, começa a vaiar, né? É complicado. Então, assim, eu acho que o Fluminense que tava meio que desacreditado, né? Aí na temporada, perdeu o título recentemente aí para a equipe do Flamengo. Acho que para a campanha aí também pode aí até brigar por algo bom, né? Aí nesse campeonato, como falei, eu não acho que o Fluminense tenha time aí para poder brigar pelo título, assim como o São Paulo. Mas é importante ir somando esses pontos, né? Para poder, quando chegar lá no final, ter uma boa pontuação para poder brigar, né? Por Libertadores, ou até para poder se livrar do rebaixamento aí. Eu sei que Sul-Americana, o pessoal não liga muito, né? Até por isso que eu não cito a Sul-Americana, porque eu vejo que os times aí do Brasil não estão ligando, né? Assim, não estão ligando até chegar na final. Quando chega na final, aí se torna uma UEFA Champions League, né? Essa é a verdade. Muito bem. Deixa eu ver aqui outros resultados aqui. Só falando para vocês, né? Deixa eu ver aqui os resultados aqui da sexta rodada. Eu quis comentar somente esses destaques. Então vamos lá, pessoal. O Vitória venceu a equipe do Atlético Mineiro por 2-0. O Flamengo venceu por 3-0 a equipe do Botafogo. O Bahia venceu a equipe do Internacional por 1-0. Santos e Corinthians empataram em 1-1. O Fluminense venceu a equipe do Atlético Paranaense por 3-2. O Palmeiras venceu a equipe do Mirassol por 1-0. O Coritiba venceu a equipe do Remo por 1-0. O São Paulo venceu a equipe do Bragantino por 2-1. O Cruzeiro e o Vasco da Gama empataram em 3-3. Hoje, né? Não sei quando que vocês estão vendo esse vídeo, mas nessa segunda-feira termina aqui a rodada com Chapecoense versus Grêmio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam aqui de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!